Bom dia, tudo bem? Eu nem sei como que eu chamo esse vídeo aqui. E esse foi bem rápido, bem imediato, que aconteceu e eu já vou testemunhar aqui. Vai ser, vou colocar na playlist dos relatos. Amém. Depois, quando eu tiver Deus me presentear com testemunhos, talvez eu tenha uma playlist de testemunhos. Uau, obrigada, Deus. Isso já é profético. Ó, ele me dando essa profecia, mãe. Bom dia para você. Hoje é dia 26 de setembro de 2024, uma quinta-feira quente. Infelizmente, o céu está assim, com uma certa neblina, né? Eu desejo primeiramente que toda a neblina, aquilo que anda ofuscando seus olhos da verdade, que seja dissipada da sua vida, para que você possa realmente ter um entendimento sobre as coisas, sobre o que é certo e errado, sobre o que Deus quer na sua vida, amém? Eu sou Melissa e, bom, não vou me apresentar, eu vou só dizer que eu vou ler um trecho desse livro, Liderança, do John Maxwell. Vou ler no dia 26 de setembro, ele é um devocional, e hoje ele cita 1 Samuel 7:8. E disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos. Ai, queria ter um ar-condicionado na cozinha, imagina? Que chique. Ou seja, que tá dizendo, não pare de clamar. Você tá orando por alguma vida, né? Não pare que Deus vai te responder. Amém. Não pare de clamar. Por favor, Samuel, não pare de clamar pela minha vida. Esse é um pedido que eu faço para você. É um pedido que alguém... É como se... É uma coisa muito estranha de se explicar. Que Deus tem me mostrado isso. Deus fala comigo que nós temos corpo, alma e espírito. Mas nós temos o cérebro e a mente. E a mente é altamente manipulável. Em todo lugar as pessoas estão tentando manipular a sua mente. E o seu corpo, sua alma, seu espírito é mais forte. Eu tive um pouco mais de noção do que é o espírito, porque eu tive uma experiência de quase morte, então eu tive acesso ao meu espírito em uma nuvem onde eu não tinha corpo, então eu era só espírito. O espírito, eu imagino que o espírito não tem corpo, eu não tenho certeza, porque eu estive em um corredor e no corredor eu tinha um corpo, mas não era um corpo corruptível, era um corpo forte. No corredor eu era forte e, no entanto, eu não tinha aquela fluição de água que diz muitas vezes, águas que fluem, é como se fosse um amor incontido, que eu só senti na nuvem, algo muito grande, uma força, um poder mesmo. Eu tinha esse poder que talvez fosse o poder de Deus em mim e plenitude, só que assim, é diferente do poder que tem aqui na Terra. O poder da Terra, você tem a escolha, livre-arbítrio de que vou usar esse poder para o bem ou para o mal, não é? Você ganha um dinheiro, um homem, olha o que eu já vi muito, homens
que ganham até bem, deixam a família passando fome e gastam tudo com bebida, prostituição, né? Então, assim, você escolhe, né? Agora, nessa nuvem, esse poder ao qual eu tive acesso, que eu sempre falo para vocês que eu sou forte, não existe essa possibilidade de usar esse poder para o mal, por exemplo, porque não se passa na sua mente nada, não há, como diz que o amor não tem sombra de variação. Nossa, é só coisa boa, é só é maravilhoso. Por isso que eu não sei se no corredor eu era alma ou se já era espírito. Eu acho que eu era alma e na nuvem eu era espírito. Mas isso até você já deve saber, né? Só que o que você não sabe e que eu acrescento que foi Deus quem me disse, e eu já venho falando para vocês, é que você tem um corpo e o seu corpo ele tem uma voz. Ele tenta se comunicar com você, mas e de modo silencioso, só que muitas vezes ele não consegue. O seu corpo, o seu organismo é algo à parte da sua mente. É assim que Deus me fez ver, né? Nós estamos, por exemplo, no Setembro Amarelo e nós temos a obrigação de cuidar das nossas vidas, né? De ter a consciência de que quando eu nasci, eu recebi esse corpo. Tipo, te dou esse. Como se meu corpo fosse essa xícara. Te dou esse corpo. Cuide bem dele, né? Cuide bem dele. Até eu coloquei um vídeo aí pra vocês. O corpo é templo do Espírito Santo, né? Cuide bem desse corpo. Mas o que que acontece? A gente é levado a não cuidar bem do corpo, a comer demais, a comer aquilo que não faz bem, né? Coisas com muito corante, muito sal, muito gordurosas, ter vícios, né? Álcool, cigarro, e tem pessoas que têm outros piores, né? Fornicação, sexo antes do casamento, né? Então, peraí. Eu entendo assim, nossa, desculpa. É difícil explicar. Deus me mostrou essa tal da Alexa. Imagina que o seu corpo é a Alexa. Só que a Alexa, ela fala, o seu corpo é uma Alexa que vai tentar falar com você, te responder sem, não oralmente, né? Sem voz. Através de sintomas, por exemplo. Entendeu? E eu acredito assim, não foi Deus que fez o nosso corpo com as próprias mãos, como eu tô vendo que ele pegasse mesmo. Como ele fez Adão, ele também fez a gente, uma massinha assim. Só que essa massinha ele foi fazendo. Ai, que linda que Deus tá mostrando. Ai, fico emocionada. Depois dizem que os fetos não têm valor. Os fetos são formados nas mãos de Deus. Não podem ser abortados. Não podem. Você tira das mãos de Deus e mata, entende? Porque é como Adão foi feito. Ele vai lá. Igual quando eu estava sendo formada, ele está falando sobre mim. Na barriga da minha mãe e você. Era o próprio Deus mexendo naquela massinha. Mexendo até que você ficasse pronto para nascer. É lindo isso. E aí quando nasce, esse corpo, ele tem uma consciência de si mesmo independente da sua mente. Ele tem a consciência de Deus, ele sabe o que é bom para ele.
Ah, eu não sei explicar. Como explicar isso? Que o corpo, ele tem uma... Não é uma mente, mas também é uma mente. Ele tem uma consciência de si mesmo fora de você. Como se aqui é o seu corpo e aqui é você. E aí o corpo, ele fica... Às vezes, é essa visão que eu tive muitas vezes, que quando você faz algo errado, o corpo grita por socorro. Pede socorro a Deus e a você. Pede socorro para que você mude, pede socorro a Deus para que ajude você, para que não faça mais isso com ele. Porque o corpo, ele não pode ser sua vítima, entendeu? O corpo, ele tem que ser seu amigo, você tem que cuidar bem dele, entendeu? Quando Deus me fala, faz exercícios, faz alongamento, principalmente no alongamento, eu sinto muito quando eu termino a sensação de paz. E quando eu estou alongando lá também, eu sinto essa sensação de conexão com o meu corpo. Então, muitas vezes as pessoas não querem fazer exercícios, não querem alongar porque não querem ter a conexão consigo mesmo. Você tem que cuidar bem. Enfim, acho que Deus queria que eu falasse isso, mas eu vou falar da minha experiência. Hoje eu acordei bem desanimada. Posso dizer. Aí eu fiquei bem sincera. Não acordei legal. Acordei desanimada. Só que daí eu vim fazer as coisas que eu tenho, né? Eu tenho um cachorrinho, cuido dele. Minha filha está dormindo ainda. E aí, mas mesmo assim, ainda aqui dentro do meu coração eu estava muito desanimada. E aí eu fui pra sala e eu tenho lá os livros, uma pilha de livros que eu estou lendo, que eu leio um trecho pequeno todos os dias. E quando eu venho fazer os vídeos aqui é porque eu já li bastante daquelas partes que eu venho falar com vocês, comentar. E comecei a ler achei que eu não fosse conseguir, mas aí e outro, achei que eu não fosse conseguir. Daí fui lendo, até que eu li vários, sabe? São trechos, como eu disse, né? E vão falando comigo e tudo assim acaba tendo uma interligação. Daí até que eu peguei a Bíblia e aí eu sentei no chão. E aí eu abri e estava falando sobre que Deus estava zangado. Daí eu abri outra parte e falou de novo. Daí eu pensei assim, por que que Deus tá zangado comigo, Senhor? O que que eu fiz? Me fala. Daí já estava na terceira palavra, né? Daí Deus mostrou aquela parte em que Jesus diz: o profeta nunca é reconhecido na sua terra, né? Ai, por que eu tô contando? Porque enfim. Mas eu vou chegar lá em tudo que aconteceu. Daí tá. Só que ainda não me senti melhor, né? Ainda estava desanimada. E eu, assim, de manhã, geralmente eu digo que a minha energia está cheia. Eu nunca acordo de mau humor, mas acordei assim, querendo não levantar, né? Desanimada. E aí eu fiquei quieta, parada. Daí do nada, foi a segunda vez, eu senti que Jesus estava na varanda, lá fora. Eu estava na sala, né? Na sala que dá a entrada da minha casa, a sala de entrada. Jesus de branco, descalço,
né? Cabelos compridos. E aí, ele me disse algo, algo pessoal que ele quer fazer na minha vida. E aí eu fiquei contente, né? Fiquei assim, uau, sério? E aí ele falou assim. E aí eu vi ele andando. Não é como se fosse em volta de mim, olhando tudo sobre isso, para que visse o que precisa ser ajustado, o que precisa ser feito, né? Para que ele me entregasse isso, essa promessa, né? Aí foi nesse momento que meu coração assim, o desânimo passou, sabe? Só que depois eu duvidei. Assim, eu não gosto de mentir, é verdade, eu duvidei. Por quê? Porque a gente assiste, a gente tem acesso à imagem de Jesus em filmes, em fotos na internet. Então, assim, é muito fácil você imaginar que viu Jesus. Você desejar tanto a visita de Jesus que ele vem na tua casa e diz que aquela coisa mais, sei lá, alguma coisa na sua vida que mais está estragada, que sabe que você nunca teria coragem de começar a arrumar isso, porque não existe possibilidade disso. Entendeu? Então você fica quietinho em relação a isso, porque é impossível. É extremamente impossível. Então eu duvidei justamente por isso, por achar que eu estava criando uma resposta para me consolar, um autoconsolo. Só que a visão que eu tive de Jesus não era dentro de casa, era na varanda. E aí o que eu fiz? Eu pensei, eu vou tomar um café, eu vou lá fora na varanda. Daí fui com meu cafezinho. Às vezes eu oro, eu profetizo, né? Ore e profetize na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aquilo que você quer. Uma hora ou outra, Jesus pode aparecer de fato para você, como apareceu para mim. Mas, então eu fui pra varanda, tipo assim, pode ser que isso não seja real, né? Porque, convenhamos, uma pessoa que tá precisando tanto de ajuda em alguma coisa, ela está tão carente, tipo, de socorro, né? Nisso, em algo específico, eu faço para ela se apegar em qualquer esperança, entendeu? Entendeu? Como alguém que tá com sede, vem uma gota de água, abre a boca, aquela gotinha, entendeu? E é isso que eu pensei, que eu estava criando isso para me consolar, como um ato de desespero. Mas como vi Jesus lá fora, ele meio que parece que me sugestionou ir para fora e tomar o café e tipo assim, você não às vezes toma café na varanda, por que você não vai lá? Vai lá na varanda onde eu tava, onde você me viu. Toma lá seu café, sei lá, profetiza, fica lá um pouco. Aí me veio da mente, eu fui. Daí eu vi que tinha muitas folhas, né? Venta muito, sempre junta. Depois que eu orei um pouco e falei com Deus algumas coisas, ai Senhor, olha isso, olha aquilo, né? Ontem eu estava lembrando de coisas que
que eram certas na minha vida, que eu tinha na minha vida, e de repente elas, nunca mais desapareceram, entende? Coisas que não é por falta de capacidade, é por falta de oportunidade. Enfim, talvez você tenha isso também. Às vezes você tem muita capacidade, mas não tem oportunidade. E aí eu fui, e daí eu vi as folhas, daí eu peguei a vassoura e comecei a varrer, e aí comecei a orar. E aí, depois de um tempo que eu estava varrendo, me veio à mente algumas pessoas. Pessoas de quem eu queria me esconder, se eu pudesse fugir. Me esconder, fugir, não encontrar, não sei. Se você está assistindo isso aqui, provavelmente não é você. Só pra te dizer isso. Porque eu acho que essas pessoas não têm acesso ao meu canal. Não sei, eu acho que não. Mas enfim. Não são pessoas que... não posso dar muitos detalhes, mas não são pessoas que eu vejo sempre, entendeu? Não são pessoas que eu vejo sempre, mas que... enfim. Mas Deus me mostrou essas pessoas, né? E aí que aconteceu algo estranho, porque lembra que eu vi Jesus, ele deu uma profecia na minha vida, ele disse pra mim, olha isso, eu vim aqui porque eu tenho interesse em mudar essa situação, daí ele começou a caminhar tudinho. Eu estou olhando tudo. Não sei se ele estava com anjos, ele estava com outras pessoas. Para olhar detalhe por detalhe para que isso seja feito. E daí me veio essas pessoas e eu não tenho bons sentimentos. Lembra que eu gravei o vídeo e falei para vocês, quem sente isso por mim? Agora foi um pouco diferente. De novo ele fez eu ter sentimentos que não são meus. E aí eu comecei. Essas pessoas não são pessoas que têm não pensam como eu, não têm a mesma mente minha, pelo contrário, né? Por isso que eu não gostaria de encontrar com essas pessoas. Gostaria de fugir se eu pudesse. Mas às vezes Deus coloca a gente em situações que a gente não vai poder fugir das pessoas, em que infelizmente a gente vai ter que encontrar. E aí ele me mostrou essas pessoas. Por que tá me mostrando essas pessoas? Daí, do nada, e é sempre assim, do nada, eu comecei. Eu não sei, eu comecei a sentir um amor muito grande por essas pessoas. E aí eu senti assim, fluir no meu coração. E eu com a vassoura na mão, né? Que isso, que isso, que isso? Eu não sinto isso por essas pessoas, meu Deus. E aí começou a aumentar tanto que eu comecei a ter falta de ar. De tanto amor, assim, sabe? Agora já passou, mas até agorinha, quando eu vim pra ligar o celular, ainda tava. Ficou quanto tempo? Acho que ficou uns 20 minutos isso no meu coração. Aquelas... não sei. É uma coisa muito forte. E aí, depois de um tempo, eu pensei, nossa, eu tô sentindo amor por essas pessoas? E aí ele ficou calado, ele não falou.
Mas depois ele falou duas coisas. Primeira coisa que ele esclareceu: você duvidou que eu vim na sua casa te visitar. É por isso que eu fiz isso. Para te mostrar. Porque você não poderia sentir amor por essas pessoas. Logicamente, racionalmente, você não poderia. Mas eu fiz você sentir para você ver que eu estou aqui. Em segundo lugar, isso que você sentiu por elas, não, você não vai sentir. Eu te mostrei o que eu sinto por elas. O que eu sinto por elas. Elas não sabem disso. E ele falou uma coisa que eu disse, eu não vou dizer. Eu gostaria que você dissesse para elas que eu as amo muito. Eu fiz você experimentar um pouco do amor que eu tenho por elas. Você gostaria de fugir delas, né? Mas eu não. Eu queria estar bem pertinho delas. Isso que eu falei que eu quero fazer na sua vida, tem coisas que eu quero fazer na vida dessas pessoas. Mas elas não me querem por perto. Essas pessoas não querem Jesus por perto. Essas pessoas não me querem por perto, mas eu as amo tanto. Se elas soubessem, se elas soubessem. E aí eu disse, Senhor, eu não vou falar, mas eu prometo que eu vou orar, porque eu não vou ser bem recebida. Eles não vão me receber bem, eu não posso abrir a boca e dizer Jesus te ama. E as coisas que Deus me mostrou, eu não posso falar para essas pessoas. Porque o Senhor sabe que eu não vou ser bem recebida. Aí eu lembrei da palavra. Antes dele aparecer para mim, ele disse, o profeta nunca é bem recebido na sua terra. Então, nossa, coligou tudo. Tudo isso aconteceu no espaço de, sei lá, contando tudo, desde a sala que eu tava ali abrindo a Bíblia, uma meia hora, né? E aí eu entendi. Não, eu sei por que você não vai chegar nelas e falar, olha, Jesus me disse isso sobre você, Jesus te ama e tal, não sei o quê. Porque você sabe que elas não vão te receber bem. E você tem medo, né? Primeiro, você já tem medo. E aí, se você se expõe, aí te gera mais medo. E aí ele disse, eu entendo, tudo bem, mas eu vou criar oportunidade para que você diga. É o que ele está dizendo agora. Em algum momento você vai ter coragem de chegar nessa pessoa e dizer, Jesus te ama, olha, Jesus me disse isso, isso, isso sobre você. Essa foi minha experiência, né? É por isso que ele diz, amai os vossos inimigos. E se a gente não ama, mas se a gente está perto de Jesus, ele invade o nosso coração no bom sentido. E ele faz a gente sentir pelos nossos inimigos o amor que ele sente por eles. Na verdade, já tem um tempo que Deus me mostrou essas pessoas dizendo assim, nossa, é muito forte isso. Ele me mostra assim, eu vejo na minha frente. E diz assim, ó, esses são os meus filhos que eu quero resgatar. Eu amo muito eles. Eu até sei lá, se você tem algo contra eles ou se você não tem se sentido simplesmente bem na presença dessas pessoas, ou enfim, mas
para mim, eu tenho uma outra visão sobre essas pessoas. Não é a mesma que a sua. E aí chegou nesse ponto que eu diria de estopim, de tipo, agora eu te mostrei tudo. Olha, o que eu sinto mesmo é isso. Eu fiz você sentir na sua carne o amor. Olha o que ele está dizendo. Tem muita gente que está fornicando, tem muita gente que está enchendo a cara, tem muita gente que está vendendo o corpo, tem muita gente que está traindo a esposa, tem muita gente que está fumando, tem muita gente que está mentindo, roubando, falando mal de Jesus, falando mal dos irmãos. Enfim, tem muita gente que está dizendo assim. Como que eu vou? Tem muita gente que está sentindo raiva de Jesus. Raiva, eu sinto assim uma raiva desse Jesus. Por causa daquilo que eles estão fazendo. Mas é como se eles pensassem assim: olha, Jesus está olhando para mim e me odiando. E me odiando. Então, já que esse Jesus me odeia, eu vou odiá-lo em dobro. E eu vou fornicar mais, eu vou beber mais, eu vou fumar mais, eu vou mentir mais, eu vou. Todas as coisas erradas que eu tô fazendo, eu vou fazer mais. Porque já que ele me odeia, eu vou odiá-lo muito mais. É isso que eu sinto. Só que o engano é o seguinte: isso aí é Satanás dizendo que Jesus odeia essas pessoas. Jesus não odeia essas pessoas, Jesus ama essas pessoas. Ama, 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 ama. Ele ama mais, olha, ele ama mais as pessoas que estão fora da igreja do que as que estão dentro. Por quê? Porque elas precisam mais, entendeu? Então ele... O que é um filho seu que se perde? Olha o desespero dessa mãe, desse pai. Então é isso. Aquele, você que está perdido, ele te ama mais, então é mentira, entendeu? Que Jesus está te odiando. Ele está te amando mais ainda. Ele precisa te encontrar. Ele precisa te trazer de volta. Essa foi minha experiência. Deus abençoe você. Não pare de orar pelos feridos, tá? Você como Samuel. Ore, ore muito. Tchau, até mais.